Fala pessoal, olha só, chegamos com mais um vídeo exclusivo para vocês, tá? Fique ligado que nesse vídeo tem muita informação e a notícia bombástica vindo dos bastidores do clube. Antes de tudo, já deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui de qual cidade você está assistindo esse vídeo e já vou adiantando que a notícia é bombástica, tá? Bora lá. Durante o vídeo vão aparecer vários links de produtos que a gente selecionou exclusivamente para vocês, torcedor, tá bom? São produtos de excelente qualidade, que está com preço imperdível, com aquele desconto camarada para todos vocês, tá bom? Sem mais delongas, bora pro vídeo que tem muita informação e a notícia exclusiva, tá? Exclusiva, você não vai ver em nenhum outro lugar. Bora! Amanhã tem Cruzeiro e Atlético às 9 horas da noite no Mineirão, início da disputa, das quartas de final da Copa do Brasil. Por isso mesmo, essa segunda-feira não teve folga para os jogadores nem para nossa reportagem, A gente já aciona Laura Rezende e Isabelle Mello. Laura tá na cola do Cruzeiro, Isabelle que tá estreando hoje aqui do nosso GE, tá lá na Cidade do Galo. Eu vou começar pelo mandante, Vamos de Cruzeiro primeiro então com a Laura. Laura, boa tarde pra você, tudo bem? Me conta, como é que tá o clima e a expectativa aí na toca? Ei, boa noite, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Globo Esporte. O Cruzeiro de ânimos renovados depois de vencer o Flamengo no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, no Mineirão, de virada. O time não teve folga ontem não, já treinou aqui na Toca da Raposa. E aí o Arthur Jorge comanda mais um treino hoje à tarde, o último antes do Clássico. E os jogadores iniciam aquele período de concentração, já dormem aqui na Toca da Raposa pensando no Clássico de amanhã. Bora falar de Cruzeiro também, Conseguiu uma grande vitória sobre o Flamengo no final de semana, depois da eliminação na Libertadores, e foi um jogo, pessoal, que deixou o Arthur Jorge maluco. Que isso, mister? Vai machucar aí. Ih, sentiu. Arthur Jorge ficou enlouquecido com a virada heróica do Cruzeiro no Mineirão. Difícil agir com frieza depois de um gol desse tamanho. No último minuto do jogo, contra o rival da eliminação na Libertadores, e pelos pés de um camisa 10 que vinha sendo muito cobrado para decidir jogos assim. Eu acredito que tudo na vida é um processo, eu preciso confiar nisso, acreditar. Foi o terceiro Cruzeiro e Flamengo no intervalo de 10 dias. 3 dias depois do 2-1 no Maracanã. É outra competição e o bom do futebol é isso, Que 3 dias depois a gente tem aqui diante do nosso torcedor. Torcedor que chegou a temer pelo pior depois que o Pedro fez 1-0 no Mineirão. A gente também, com certeza ficou muito chateado com a eliminação, mas a gente sabia que não tinha que lamentar, bola pra frente. No segundo tempo, a maré virou a favor do Cruzeiro. Arroio empatou na especialidade dele, drible seco e chute colocado de canhota, golaço. A gente conseguiu ver o que dava para fazer de melhor e no segundo tempo a gente conseguiu dar a resposta. A virada veio no último lance do jogo. Bola do Gerson na cabeça do Vidalba, que escorou para o Matheus Pereira bater de primeira. O desvio matou o Rossi, fez o Mineirão vir abaixo. Nos jogos decisivos, Eu sei que posso entregar um pouquinho mais. 2-1 e uma vitória que tira o peso das costas de um dos principais jogadores do elenco e renova o ânimo do camisa 10 e do Cruzeiro para o Clássico. Dá para entender a reação do Arthur Jorge. Deve ter doído Mister ali, pegou a mim, não chutinho na bola, ai. Foi jogador, hein? Foi jogador. Agora, que vitória importante pro Cruzeiro e pro Matheus, Henrique? Muito importante. E o mais legal do Cruzeiro foi acreditar nessa vitória até o final, Foi a última bola do jogo, Bonucci. Com o time todo em cima do Flamengo, o pessoal dentro da área. E pro Matheus, que ouviu muita coisa desde quarta, muita cobrança, não é decisivo. Ele foi decisivo no jogo, ele fez o gol, ele procurou o tempo todo, jogou o tempo todo também, o que causou desgaste, mas foi muito importante e é um desfecho que vai dar ao Cruzeiro mais moral para esse clássico de amanhã. Falando em moral, no final do jogo, Arthur Jorge encheu a bola do Matheus Pereira, viu? O Matheus é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Os números registram isso, naquilo que é o seu desempenho, naquilo que é a sua performance. Nós podemos criticar um jogador por um jogo que eu não acho que mereça sequer, mas faz parte daquilo que é o nosso meio.
E aí, Henrique, concorda? Melhor jogador do campeonato. Tá com moral com o chefe, né? Eu acho que tá no debate, mas tem alguns outros bons jogadores também. O Viveiros, do Atlético Paranaense, Danilo, do Botafogo, começou muito bem o campeonato. Samuel Lino, do Flamengo, Maurício, do Palmeiras, principalmente depois da Copa. Só que ele tá no debate, é um jogador, pra mim, decisivo. O pessoal pega no pé em jogo de mata-mata, de fato. Mas ele tem muitos gols importantes em momentos que o Cruzeiro precisa, como foi nesse jogo de sábado. Agora, se ele é muito cobrado, né, por às vezes se omitir em jogos decisivos, esse cara aqui tem aparecido justamente nesses grandes jogos, né? Tem estrela, né? Você observar que ele tem 10 gols pelo Cruzeiro, não é um número tão alto para atacante, mas em que momento ele faz esses gols? Só que tá faltando o clássico. Contra o Atlético ele nunca marcou e no último clássico ele foi expulso. Você vai se lembrar aquele 3-1 do Mineirão. Verdade. E falando já justamente sobre o clássico, vamos ver o que os jogadores do Cruzeiro falaram, né, sobre esse jogo. Projetando, todo mundo depois com a cabeça do jogo de sábado. É isso, vamos ouvir. Esse duelo é um clássico, tem favoritismo, a gente sabe que as duas equipes estão qualificadas. A gente tem que entrar para vencer os dois jogos da mesma forma, da mesma maneira, e é isso que vai acontecer. A gente vai entrar para vencer buscando a vitória sempre e, sem dúvida nenhuma, com o Mineirão lotado, a gente tem uma força a mais. Se Deus quiser fazer um grande jogo e sair com a vitória também. Agora eu te pergunto, Henrique, quem poupou mais, né, no fim de semana, já pensando no clássico de amanhã? Tava todo mundo em dúvida, né, qual seria o planejamento de cada treinador. O Atlético poupou mais. A gente vai explicar aqui o cenário. No Cruzeiro, que não jogou na partida, Jonathan Jesus e o Gabriel Rojas. Só que eu não sei se o Rojas vai ser titular ou não. Pode ser que pinte o Vidalba, por exemplo, na lateral esquerda, que foi elogiado pelo Arthur Jorge. O Gerson entrou no finalzinho do jogo, então também foi poupado, vai chegar com o tanque cheio. Já o Galo, esses 5 que a gente coloca aqui, eu acho que tem uma grande chance de serem titulares nesse jogo de amanhã e muitos não jogaram. Maicon, Cueja e Cassierra nem entraram em campo. Vitor Hugo e Alan Franco entraram no finalzinho do jogo no Beira-Rio. Então o Atlético tem uma viagem que é um pouquinho mais desgastante, o Cruzeiro fica por BH, mas claramente o Barba poupou mais. Vamos ver se isso vai fazer a diferença no jogo de amanhã. Fechou então, Henrique. Valeu? Muito obrigada. Tá ansiosa pra amanhã, né? A gente se vê amanhã, na hora do jogo, a gente trabalha junto. Só fala nisso, né? É isso. É isso. Obrigada, Henrique. Ó, pessoal, e é amanhã, hein? Cruzeiro e Atlético. Jogo às 9 da noite, ao vivo no Sport TV. Por isso a gente vai girar mais uma vez, né, a nossa reportagem. Bora falar com a Laura Isabelle mais uma vez. Quero saber de você, Laura. Vai ser casa cheia amanhã no Mineirão? Bonucci, pouco mais de 61 mil ingressos foram colocados à venda e, pelo que a gente apurou, restam poucos ingressos disponíveis para o torcedor comprar. Agora, falando do time do Arthur Jorge, ele tem dúvida nas laterais. Na lateral direita, Fagner ou William? E na lateral esquerda, ele poupou o Gabriel Rojas no jogo contra o Flamengo. Vai voltar com o Rojas ou vai manter o Vidalba? Na frente, Caio Jorge é titular absoluto. O atacante do Cruzeiro não marca há 4 jogos. Mas o torcedor do Cruzeiro sabe bem que ele é decisivo em clássico, são 6 gols marcados contra o Atlético. E do lado do Galo, Isabelle, quais as outras informações? Do lado do Galo, a arquibancada cheia, viu? Os ingressos foram colocados à venda e esgotaram rapidinho, cerca de 2 minutos. 2.500 atleticanos, dessa vez no setor de visitante, né? Dentro do Mineirão, para esse clássico contra o Cruzeiro, amanhã, na terça-feira. E claro que para o torcedor atleticano, um retrospecto positivo vem à tona por agora, né? Lá em maio, antes de Copa e tudo mais, o Atlético venceu o Cruzeiro dentro do Mineirão, 3-1. É um resultado que fica na cabeça do torcedor de todo elenco para, claro, quem sabe conseguir esse primeiro momento de vitória para na volta dia 1º de setembro decidir em casa na Arena MRV. Boa noite. Valeu, Isabelle. Obrigada a você, Laura também. Eu me despeço também de vocês, né, que estão aí em casa. O Globo Esporte está chegando ao fim. Mas amanhã, Maurício Paulucci está de volta e para um GE especialíssimo direto do Mineirão. Dia de clássico, programa especial, né? Até a próxima, gente. Beijo, tchau. Andrade, as informações do Cruzeiro, porque tivemos esse confronto aí mais uma vez agora pelo Brasileirão. E deu Cruzeiro. Nath, seja bem-vinda. Um beijo para você. Beijo para você, Gláucia, para vocês no estúdio, para o fã de esportes que está acompanhando. Pois é, no último confronto entre Cruzeiro e Flamengo, o Cruzeiro venceu por 2-1, um gol ali no último momento do jogo, né, no último lance. E aí se repetiu o que a gente viu no primeiro jogo aqui em BH. Gol do Arroio, gol do Pedro também. O Cruzeiro teve um primeiro tempo muito abaixo, voltou melhor no segundo tempo. A torcida, inclusive, chegou a ensaiar uma vaia ali no final do primeiro tempo. Segundo tempo, o Cruzeiro voltou com outra característica e o jogo foi decidido justamente pelo Matheus Pereira, um jogador que foi muito cobrado, porque para os torcedores
ele deveria ter decidido o jogo lá no Rio, não decidiu, muitos questionando até o papel dele nesse time, o papel dele como 10. O último jogo no Brasileiro foi lá e decidiu. E o Arthur Jorge falou sobre isso, sobre a postura do time, sobre as cobranças que o Cruzeiro vem sofrendo e também sobre o Matheus, como a gente pode ouvir agora. A crítica vai estar sempre presente connosco. Não adianta, nós podemos, e eu já disse isto aos meus jogadores também, se nós não tivermos a capacidade de suportar a crítica ou a pressão, estamos no sítio errado. E estamos no sítio errado porque no Cruzeiro não chega a ganhar um jogo de 4 em 4 ou de 5 em 5. No Cruzeiro nós temos que ganhar regularmente, ou pelo menos competir para ganhar. Agora, eu também acho, e em relação às críticas, acho que, e quando são individualizadas, acho de mau senso, porque o Matheus é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Os números registram isso, naquilo que é o seu desempenho, naquilo que é a sua performance. Parece que se acenderam as luzes vermelhas quando fomos eliminados da Libertadores, porque parece que afinal estava tudo errado. Não se esqueçam que nós vimos do 20º lugar do campeonato para aquilo que é o 5º lugar hoje. A gente ouviu aí o Arthur falando sobre o crescimento que o Cruzeiro teve na temporada depois da chegada dele. E aí agora, amanhã, dia de clássico, o Cruzeiro já volta a campo para um jogo decisivo, Glaucio. Maravilha, Nath. Amanhã, com certeza, vamos falar muito dessa partida, desta quartas de final de Copa do Brasil, com mais um clássico mineiro também. Um beijo para você, obrigada pelas informações. No pique, a gente já para no Rio de Janeiro mais uma vez com o Pedro Henrique Torre, trazendo as informações do Flamengo. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Beijo grande para você. Abraço, Jailson. Abraço pro Donk. Jailson, intocado hoje, porque tá aquele climinha de montanha, tá uma coisa linda aqui, você ia gostar bastante do clima, atualizando sempre aqui as condições climáticas do Rio de Janeiro para o grande Jajá. Mas um beijo a todos, Flamengo que teve uma rodada péssima, né, na verdade, porque perdeu no finalzinho aí, como a Nath estava destacando pro Cruzeiro, de virada, e aí viu o Palmeiras vencer facilmente o Vasco, abriu 6 pontos novamente, até igualou no saldo ali, então o Flamengo, por mais que tenha um jogo a menos, fica na situação mais de ter que remar ainda mais tudo de novo no Campeonato Brasileiro. Outro clássico que promete e muito nessa Copa do Brasil, já amanhã tem Cruzeiro e Atlético Mineiro e a gente começa falando do Cabuloso, que jogou no sábado, venceu o Flamengo. Dani Paiva, quero que você fale um pouquinho como é que chega o time do técnico Arthur Jorge para esse primeiro clássico amanhã contra o Galo pela Copa do Brasil, amiga. Boa tarde. Boa tarde, Vini. Boa tarde para quem acompanha o Taon. O Cruzeiro é uma sequência de decisões, né? Sem paz para o torcedor do Cruzeiro neste momento. O time se prepara aí para enfrentar o Atlético depois de uma eliminação frustrante, digamos assim, na Libertadores para o Flamengo. E foi justamente contra este mesmo Flamengo que o Cruzeiro entrou em campo no último sábado. Acabou vencendo nos minutos finais com o gol do Matheus Pereira, que foi muito questionado, muito criticado. Ele se emocionou na hora do gol, se emocionou após o gol. É uma peça importante estar confiante para esse jogo de amanhã. Essa partida, inclusive, contra o Flamengo, teve ali um Cruzeiro muito mesclado, já pensando no clássico, né? O time vem aí de sequências de jogos e sequências de viagem, acabou desgastando alguns dos seus jogadores, então o Wesley acabou entrando na reta final, o Romero não ficou o jogo todo, o Gerson também entrou só nos minutos finais, pensando em dar esse descanso para esses jogadores do Arthur Jorge. Mesmo assim, conseguiu uma vitória importante, uma vitória que, como diz o próprio Arthur Jorge, dá uma resposta ao torcedor que deve lotar as arquibancadas do Mineirão amanhã. Há uma expectativa de mais de 60 mil cruzeirenses acompanhando esse jogo, que é a primeira parte de uma decisão, né? O Cruzeiro, logo depois dessa partida, já treinou ontem, no domingo, treina hoje também. Não tem nenhum novo desfalque, tá? Nenhum novo jogador que vá deixar o time na mão aí neste momento. O Jonathan Jesus, que não jogou no sábado porque estava suspenso, vai ser o titular amanhã. A dúvida fica pelo lado direito, né? Se o Fagner ou o William vão ser usados aí neste jogo, qual deles vai entrar? Porque o Arthur Jorge mesmo explicou que se precisar de um time que defenda melhor é o Fagner, um time que ataque melhor é o William. Então fica neste momento essa dúvida. Os outros jogadores que foram poupados em algum tempo desse jogo de sábado estão à disposição. Então, com certeza, o trio de ataque deve ser Arroio,
que fez um golaço contra o Flamengo, o Wesley, que iniciou a jogada deste mesmo gol, e o Caio Jorge, que inclusive tem no Atlético aí sua segunda maior vítima, né? 6 gols que ele já marcou nestes clássicos, inclusive no ano passado na Copa do Brasil. Então o Cruzeiro espera repetir aquele feito que eliminou o rival nas quartas de final, Vini. Eu tô te ouvindo aqui, Dani, e pensando, né? É um cenário completamente diferente do que eu tava tratando agora há pouco com a Mariana Dionísio, né? Dupla Grenal em crise no Campeonato Brasileiro. Quem for eliminado certamente vai ter troca no comando. E o Clássico Mineiro em alto astral, com os dois chegando bem demais, tanto o Cruzeiro quanto o Galo também. Um beijo pra você, Dani. Bom trabalho pra toda a nossa equipe aí em Belo Horizonte. A gente tem um Tá On nas redes bem especial envolvendo um jogador da equipe do Cabuloso. Se liga só. Tô falando do Arroio. Já tô tudo preparado pra Ó a resenha. Vou lançar o passinho do tchê. Arroio vai vibrar você. Será que vai acontecer isso no clássico de amanhã? Ai, que fofura, eu gostei da dancinha da mais nova. O mais velho, o irmãozinho mais velho, chamou a responsa, cantou. O Arroio vai driblar você, é o que o torcedor do Cabuloso está esperando para esse clássico de amanhã contra a equipe do Galo. Começando com a Nath. Não é fácil, depois de uma eliminação, hoje estarem connosco e estiveram até ao fim, a poder incentivar a equipa, a poder ajudar naquilo que era o nosso compromisso. Um jogo mais uma vez equilibrado, frente a um adversário que jogamos 2 vezes para uma outra competição. Era importante vencer para continuar aquilo que é um trajeto que tem sido feito por esta equipa, por estes jogadores, de uma forma extraordinária, para poder também separar aquilo que é a desilusão, uma pancada dura de uma eliminação de Copa Libertadores, e hoje estar capaz de dar aqui uma resposta como deram. Volto a dizer, sobretudo de atitude competitiva para poder vencer. O Arthur Jorge, ele apresenta resultado, ele apresenta futebol, e ser eliminado numa Taça Libertadores da América, eu não queria ser eliminado da forma que foi, até que eu não acho nenhum absurdo. O que eu penso é que o Cruzeiro fez o seu papel, principalmente porque ele precisava desses 3 pontos no Brasileiro, conquistou os 3 pontos e vai com muita moral para essa quarta de final da Copa do Brasil. Vamos começar a falar da vitória celeste diante do Flamengo. Vamos que vamos. Uma explosão de sentimentos. Foi mesmo para lavar a alma de uma torcida que estava chateada pela eliminação na Libertadores. Foi lavando a alma hoje porque, infelizmente, a gente saiu da Libertadores ainda, a gente ficou bem triste, mas agora é focar aí no Brasileiro igual hoje. Essa vitória foi muito importante, e focar na Copa do Brasil. Foi para voltar a sorrir e mostrar a força desse grupo. É difícil diluir uma eliminação, principalmente numa competição que é muito significativa para o nosso clube, mas a gente sabia que a gente não podia ficar enterrado naquilo. E o bom do futebol, algumas das vezes, é isso, né? Que 3 dias depois ele te dá uma oportunidade e casualmente, né? Coincidentemente, foi contra o adversário que nos eliminou. E a gente sabia que a resposta positiva seria com a vitória. O Flamengo saiu na frente com o Pedro, ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Cruzeiro voltou diferente, procurando mais um gol, e ele saiu de novo. Jogadaça do Arroio, que mais uma vez deixou o Samuel Lino no chão e fez outro golaço no Rossi. No último lance, na volta final do relógio, Gerson cruzou na área, Djalma escorou e Matheus Pereira mandou para a rede. A bola ainda desviou no Léo Ortiz antes de entrar. A vitória de virada deixou o Cruzeiro colado no grupo dos 4 primeiros colocados da Série A e deu moral para a Copa do Brasil. Nesta terça-feira tem o primeiro clássico contra o Atlético aqui mesmo no Mineirão, pelas quartas de final. Clássico, lógico, mexe com o emocional de todo mundo, mas é um jogo de eliminatório de Copa do Brasil, assim como foi o jogo de hoje, que foi brasileiro. Então a gente entra da mesma maneira em todos os jogos. Nós somos Cruzeiro, tem que entrar pensando em vencer. Terça-feira o primeiro jogo da eliminatória, então a gente tem que entrar para vencer, entrar para fazer uma ótima partida, com a ajuda do nosso torcedor aqui terça-feira. Se Deus quiser, vamos sair com um grande resultado.
E daqui a pouquinho, Gão, você vai comentar os melhores momentos. Sobre isso, você quer falar alguma coisa, Gão? Não, Bebel, muita confiança, porque o Cruzeiro, e não menosprezando absolutamente nada, né, do que aconteceu, mas o Cruzeiro vem muito forte, principalmente porque o confronto na Taça Libertadores foi pesadíssimo e o jogo com o Flamengo também muito pesado, então o Cruzeiro vem, digamos, bem alicerçado para esse confronto contra o Atlético. E agora, Gão, vamos ver como é que o Cruzeiro embarcou no Brasileirão contra o Flamengo. Bebel, vou te falar uma coisa, viu? Que torcida maravilhosa essa do Cruzeiro. E claro, a gente tem que levar em consideração sempre a força que o Flamengo tem, a disparidade técnica do Flamengo, como os caras jogam bola numa facilidade. E no início do jogo eles chegavam muito fácil ali. Eu discordei de muitas pessoas que falaram que o Matheus Pereira não foi bem no jogo, nos dois jogos da Taça Libertadores da América. Eu acho que ele foi muito marcado, foi um jogo mais duro, um jogo mais truncado. O Flamengo não fez diferente. O que a gente viu, de repente, dessa vez, foi que talvez ele tivesse um pouco mais de liberdade atuando quando os extremos do campo abriam mais, e aí o Flamengo era obrigado a abrir para poder participar mais do jogo. E aí, a jogada que acontece, o gol do Flamengo, e aí, meu amigo, tem que falar uma coisa pra você, viu? Ainda não é essa jogada. O Pedro é um absurdo o centroavante que ele é. É um cara que tem posicionamento, é um cara que tem finalização, é um cara que tem qualidade. Agora sim, o gol. E aí ele bate no contrapé do Otávio quando o Otávio está saindo. E o Otávio tem essa reação muito, assim, o X1 dele é muito fera. Só que enfrentou um centroavante que realmente a gente tem que levar em consideração o baita centroavante, o baita atacante que o Pedro é, junto com todo o meio-campo do Flamengo. E nesse momento, o Cruzeiro ainda estava um pouco perdido em campo. Mas começava aos poucos se encontrar, aos poucos o meio-campo do Cruzeiro ia se ajustando, procurando espaços dentro do setor defensivo do Flamengo, achando esses espaços, e aconteceu principalmente com aquilo que eu sempre pedi para o Cruzeiro fazer. O Cruzeiro ele usa muito os extremos do campo, mas olha só o que acontece quando o Cruzeiro opta por centralizar essas jogadas. Quando tenta essa infiltração, ali ele encontra espaço. Tem o destaque do Samuel Lino, evidentemente, mais uma vez caindo no chão, e mais engraçado, ele levantando, correndo para não virar meme de novo. Mas todas as vezes que o Cruzeiro tenta esse extremo de campo, olha só, o Arroio faz praticamente a mesma jogada daquele jogo do Mineirão, no primeiro confronto contra a Libertadores, e o Cruzeiro encontra muito bem esses espaços. É o que eu cobro muito, acionar mais o Caio Jorge, porque a gente cobra que ele está muito parado, mas o jogo fica muito nos extremos do campo, vai de uma lateral para outra, vai de uma beirada do campo para outra, e todas as vezes que o Cruzeiro tentava sempre centralizar, acontecia uma jogada diferente. Pode perceber, sempre que o Cruzeiro tenta ir pelo meio, centraliza as jogadas, acontece alguma coisa de interessante, porque tem qualidade. O meio campo do Cruzeiro tem qualidade com o Matheus Pereira, tem qualidade com o Gerson, tem qualidade com o Lucas Romero. Aí a tomada de decisão do Fagner, que essa opção poderia ser melhor se ele tivesse tentado os atacantes dentro da área. Baita jogada do Wesley aí nessa situação, ele busca o campo, tenta o drible, vai pra cima, arrisca, chuta. E o Rossi, meu amigo, vou falar uma coisa com você, o Rossi tem suas limitações, mas parecia que no dia ele quis virar o Neuer. De longe, o time do Flamengo tentava achar esses espaços, buscando também ali o gol de desempate ali nesse momento. E o Cruzeiro sempre buscando o jogo ofensivo, evidentemente usando os extremos do campo, que é aquilo que o Arthur Jorge tenta, mas as principais jogadas saíam por aí, ó. Olha a jogada do Matheus Pereira. Isso aí, meu filho, é jogada mais 18. Ele faz uma jogada já buscando a infiltração, ao lançamento para dentro da área, e aí fica o questionamento por que não foi usado o protocolo Lucas Vidalba no segundo jogo do Maracanã. Porque o Rojas não vinha bem. E o Vidalba posiciona muito bem naquela colocação ali, ganha no alto, encontra o Matheus Pereira, chuta pro gol, e aí o pessoal fala, deu sorte. Meu amigo, só dá sorte quem arrisca. A jogada foi construída, o cara chutou pro gol, azar deles, se desviou e aconteceu o gol. O gol poderia ter acontecido na quarta-feira, aí ia reclamar de tudo, né, meu irmão? Aí nós vamos ficar reclamando de tudo aqui também. De todos os confrontos que o Cruzeiro tem, o jogo mais importante seria o da Libertadores, agora passa a ser o do Atlético, mas o Cruzeiro faz o seu papel muito bem, conquistando 3 pontos dentro de casa contra um Flamengo poderosíssimo e se mantendo no top 5 do Campeonato Brasileiro até aqui. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Então já deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E eu quero saber de você, o que você achou dessa notícia. Deixe aqui nos comentários, tá bom? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima.